O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido para Papudinha após determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A Papudinha é o 19º Batalhão da Polícia Militar, fica dentro do complexo penitenciário da Papuda, que é famoso, né? Bolsonaro está alocado em uma sala de Estado-Maior lá no local. Ele estava antes na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 22 de novembro, quando foi preso preventivamente, porque tentou violar a tornozeleira eletrônica e dias depois transitou totalmente em julgado. O caso dele foi condenado a 27 anos. Na decisão, Travassos, Moraes afirmou que o sistema penitenciário brasileiro é marcado por precariedade, mas, segundo o ministro, Bolsonaro recebeu um tratamento muito diferente daquele que foi dado aos demais condenados pelos atos lá do 8 de janeiro e pela tentativa de golpe. Aí ele citou ar-condicionado, televisão, frigobar, banheiro privativo e um protocolo todo especial para a entrega de comida caseira, por exemplo. Para fechar essa parte aqui, Moraes afirmou que mesmo nestas condições, houve uma sistemática tentativa de deslegitimar o cumprimento da pena, por meio de críticas públicas feitas por familiares e aliados de Bolsonaro. Em resumo, que parece que Moraes então mandou Bolsonaro para Papudinha porque ficou incomodado com as críticas dos familiares. É isso que você entendeu também? Boa noite. Não. Boa noite, Alan. Boa noite, bancada. Boa noite, os ouvintes da Itatiaia. Alan, se você fosse... Quando ele fala que o sistema está falido, enfim, é uma realidade, né? Nós sabemos disso e já abordamos várias vezes aqui na Itatiaia. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Rogério Greco, secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Ele me dizia que para o Estado cumprir todas as regras do Pena Justa, você precisaria investir 8 bilhões de reais. Então, a Justiça toma uma decisão e fala assim, olha, vamos aplicar o Pena Justa e vamos mudar toda a estrutura. Mas ela não aponta de onde sai o recurso. A situação do Bolsonaro, né, as reclamações davam conta de um barulho insuportável, tanto que ele recebeu um protetor de ouvido. Então, assim, isso é tortura mental. A gente está torturando uma pessoa durante 12 horas com um barulho insuportável. Então ele precisava ser transferido, sim. E ótimo, e tá tudo bem, porque o Estado é responsável pelo preso. E não é só o Bolsonaro. Qualquer preso está sob a tutela do Estado. E a gente precisa fazer cumprir a Constituição e o que está previsto. Agora, o que nós vivemos hoje no sistema penitenciário é um caos em todo o país. Nós temos hoje um déficit de vagas de 28 mil vagas no estado de Minas Gerais. E você tem 30 mil mandados de prisão em aberto. E aí, como é que a gente resolve isso? Só de um jeito. Com dinheiro, mas alguém tem que me apresentar de onde vai sair essa grana. Berta, muito se fala de uma preocupação com a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa decisão, Moraes também autorizou o deslocamento imediato para hospitais em caso de urgência. Não precisa de uma comunicação prévia. E sim, a defesa tem 24 horas para informar após uma ocorrência no caso deste necessidade. Você sempre fala aqui sobre a necessidade das coisas serem decididas por questões técnicas. É uma questão técnica também nesse caso? Boa noite. Boa noite, colegas da bancada, William, Marcelo, Alan e amigos da Itatiaia. Primeiro eu gostaria de falar sobre essa transferência. Ele está sendo transferido para o 19º Batalhão, apelidado de Papudinha. É um apartamento do Estado-Maior de 55 metros quadrados de área interna, mais 10 metros de área externa. Portanto, é uma área de 65 metros quadrados, com naturalmente sala de estar, cozinha, lavanderia, enfim, é um apartamento, não é? E, portanto, são instalações muito boas, muito espaçosas e com toda a dignidade ele está sendo acomodado ali. As questões da saúde, acho muito importante, sim, uma avaliação técnica. Acho muito importante que esse procedimento seja conduzido com maior rigor médico, que uma junta de médicos independente faça essa avaliação, essa análise, porque a gente sabe também que, por outro lado, a família de Jair Bolsonaro tende, como
natural, família de todo familiar que tem alguém cumprindo pena, sempre tende a vitimizar as condições do ex-presidente da República. Portanto, é muito importante que seja um olhar externo, neutro, de uma junta médica que vai fazer uma análise técnica e ver as reais condições de saúde do ex-presidente da República. Agora, em relação à instalação, essa sala de 65 metros quadrados, esse pequeno apartamento que ele vai ficar, que é a sala do Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, tem excelentes instalações e para recebê-lo com toda a dignidade. Ô, Marcelo, estava todo mundo na expectativa de ver qual que seria a posição de Moraes sobre outros pedidos feitos pela defesa de Bolsonaro. Por exemplo, por um acompanhamento religioso semanal, e Moraes aceitou. Tinha um pedido também para usar a leitura de livros para diminuir a pena e Moraes aceitou. E o outro pedido era para uma Smart TV e Moraes rejeitou. Até fazer um parênteses, não é só uma TV, que TV já tinha na outra cela, era uma Smart TV com acesso a YouTube. E aí a decisão é longa do ministro, está sendo desmembrado aos poucos, mas tem um trecho que ele diz assim, que as condições absolutamente excepcionais e privilegiadas não podem transformar o cumprimento de uma pena em uma colônia de férias, como parecem exigir familiares e aliados do ex-presidente. Boa noite. Smart TV é exagero, né, Alan? Preso nenhum tem direito a isso. Boa noite, Alan Passo. Boa noite, amigos do Conversa. Boa noite a todos os ouvintes. Sem dúvida, a defesa do ex-presidente exagerou em vários pedidos. Como toda defesa, né, de qualquer preso tem o dever de fazer, né? Querer o melhor para o seu cliente. Isso é normal, a gente sempre viu isso. Agora, sem dúvida, existiu aí alguns exageros, né? Essa questão da Smart TV é um deles. A questão de querer visita todos os dias também é um outro exagero. E é normal que o juiz não vai dar nenhum benefício para nenhum preso. Isso realmente o Alexandre Moraes está seguindo aí um entendimento que é comum. O problema na questão do Alexandre Moraes envolvendo o ex-presidente Bolsonaro é que desde o início tudo que o Moraes trata em relação ao ex-presidente parece de forma mesquinha. Parece uma forma de provocação, de vingança. E aí a gente pega desde lá de trás, quando o Moraes não deixou que o plenário do Supremo decidisse sobre o caso. Levou para a primeira turma, onde eu vou lembrar sempre, a primeira turma do Supremo que condenou o ex-presidente Bolsonaro tem o ex-advogado do Lula e o ex-ministro da Justiça do Lula. E com o Alexandre Moraes juntou 3, já tem a maioria. Então, desde o início do processo, o Moraes tem tratado a situação com uma forma tão pessoal dele. O Moraes conseguiu transformar o Bolsonaro no inimigo pessoal dele desde lá de 22. Né, desde a eleição de 2022. E o Bolsonaro fez as críticas, muitas delas impertinentes ao ministro, só que os dois viraram rivais, viraram adversários políticos. E aí todas as decisões do Moraes ficam parecendo que são negativas, são formas de provocação. Eu tava lendo, são 35 páginas dessa decisão do Moraes. Eu tava lendo antes de vir pro programa, ele cita várias entrevistas dos filhos do ex-presidente, do Flávio, do Carlos, e o teor da decisão é mais ou menos assim: já que vocês reclamaram tanto, então vou levar ele pra Papuda, pro complexo da Papuda, o espaço lá que é chamado de Papudinha. É quase como uma vingança ao ex-presidente. Já que sua família tá reclamando tanto, criticando tanto a justiça, então tá aqui, então vou te transferir pra um dos presídios mais famosos do Brasil. Eu acho que isso não é justiça. Eu acho que o Moraes muitas vezes passa do limite e aí torna tudo muito pessoal. Agora, 60 metros quadrados, né, que a Berta falou, poxa, meu apartamento não é desse tamanho não, viu, Lopes? Eu pensei foi nisso. Quantas pessoas hoje moram num apartamento com mais de 60 metros quadrados? Mas, Marcelo, na verdade, a cela... Marcelo, pera aí só um minuto. Tem ainda um dado. Hoje, na Polícia Federal, a sala dele tinha 12 metros quadrados. Então, esta sala que ele está sendo transferido, esse apartamento, ele é 5 vezes maior do que o espaço que estava ocupando. É um espaço muito mais saudável em termos de espaço mesmo, de área, e inclusive 10 metros de metros quadrados de área externa, não é? Então, não vejo como algo que foi ruim para ele essa transferência. Ele está sendo transferido para um espaço maior. Eu acho que não é questão do espaço, gente. É uma questão de que o local que ele estava era um local improvisado, onde você tinha um barulho por 12 horas que
produzia um efeito de tortura no ser humano. E você precisava mudar. Não é porque em função de reclamação apenas, Marcelo. Eu acho que é porque realmente o local não era adequado, ele era improvisado. Vocês estão falando sobre o tamanho dessa unidade. Sempre que a gente vai observando esses casos, como por exemplo o caso do Lula, Lula ficou numa cela de 15 metros quadrados, se não me falha a minha boa memória. Ele tinha lá, era um cômodo com uma cama, tinha uma janela com grades, ele tinha uma TV onde o sinal era aberto, somente ele recebia o sinal de TV aberta, e ele tinha lá uns livros para ter acesso. Dentro desse cômodo funcionava como uma suíte. Ele tinha lá um chuveiro, ele tinha lá o banheiro dele, isso em 15 metros quadrados. Também era uma sala improvisada. Era essa sala onde o Lula ficou, essa cela onde o Lula ficou, era uma cela que os agentes usavam quando estavam em missão em Curitiba, né? No caso do Bolsonaro, ele estava de forma improvisada numa unidade e, em função do problema que estava acontecendo de barulho, ele foi transferido. A história da Smart TV é assim, ele está preso, e você vai entregar um equipamento onde ele pode acessar. A Smart TV propõe que você pode acessar a internet através dela. Então ele está preso e não tem como o cara ficar tendo acesso à internet. É a regra do jogo. E aí tá tudo bem. Ele foi para uma unidade onde ele vai ser, agora vai cumprir a pena dele. Agora vai ter sempre a polêmica. E fato é que o preso, de quem é a responsabilidade do preso? É do Estado. Ponto. E aí o que a gente tem que olhar é para o sistema penitenciário brasileiro e os presos que estão amontoados em celas onde realmente você não cabe, onde você, sei lá, tem capacidade para 20, você tá com 100. A gente ainda tem essa realidade no Brasil e isso precisa ser discutido e junto com os estados para a gente encontrar uma saída para realmente fazer o preso cumprir a pena e sair de lá, né? Recuperado. Ô, WT, mas só para ser bem preciosista com a informação, na decisão do Moraes, ele coloca a explicação da Polícia Federal que o ar-condicionado, ele funciona de 7 às 19 horas, que ele funciona no prédio, um ar-condicionado central. E eles falam que não teve esse barulho tão absurdo. Então, assim, a gente tem duas versões, né? A versão da defesa falando que esse barulho se viu como uma tortura e realmente se for um barulho muito alto pode incomodar, só que por outro lado a Polícia Federal falou que não, né? Que na verdade não, que esse ar-condicionado é desligado às 19 horas. Então, a gente também não tem como saber exatamente o que é uma atuação da defesa e o que realmente pode ter sido, né, E aí, no mundo ideal, você teria o quê? Uma equipe técnica vai lá e vai medir quantos decibéis. Está adequado? Sim ou não? Está adequado? Ok, permanece aqui. Agora, se não, retira.